Fala galera, tudo bem? E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o que as pessoas pensavam quando elas começaram a encontrar os fósseis pela primeira vez. Quer dizer então que aquela história dos dragões, tudo que tem nas mitologias do mundo, vem dos fósseis? Pois é, muitos desses mitos e lendas são baseados em fósseis e alguns deles baseados em fósseis de dinossauros. Alguns fósseis de parentes extintos dos elefantes, por exemplo, encontrados lá na Grécia, eles eram encontrados e uma explicação para eles é que eles eram restos de heróis gigantes que viveram no passado, ou então restos de monstros com um olho só na cabeça. Isso com base ali no formato do crânio desses animais. Enquanto isso, em outras regiões da Europa e regiões da Ásia, fósseis, pegadas e outros tipos de fósseis de dinossauros e de outros répteis gigantes que existiram na era dos dinossauros acabaram inspirando lendas de dragões, grifos e outras criaturas mágicas que povoam toda a mitologia ali da era medieval, tanto da Europa quanto da Ásia. Inclusive, só uma curiosidade aí, que eu gosto muito de lembrar essa história, o Napoleão Bonaparte, com todo aquele complexo que ele tinha, né? Para provar que ele era um mito mesmo, ele tinha um crânio de mosasauro, que era um tipo de lagarto marinho gigante da era dos dinossauros, bem grandão, que ele falava que era um dragão que ele tinha matado, aí ele virava um mito, um indestrutível da guerra, e ele ostentava isso. Mas se você está sentado aí pensando que esses mitos e lendas só eram criados lá em outros continentes, a gente tem alguns mitos e lendas inspirados em fósseis daqui do Brasil mesmo. Os povos originários lá da região da Paraíba, por exemplo, eles deixaram algumas evidências de que eles interagiram com pegadas de dinossauro no passado. Então, em algumas localidades que a gente teve a oportunidade de visitar lá em Sousa, na Paraíba, são encontradas pegadas de dinossauro junto com inscrições rupestres desses povos do passado. Aqui nessa imagem vocês podem ver a trilha de pegadas fósseis de mais de 130 milhões de anos. E do lado dela, uma dessas gravuras indígenas, bem mais recentes, de alguns milhares de anos. Isso comprova que esses povos interagiram com esses fósseis muito mais antigos do que eles enquanto eles caminharam aqui pelo Nordeste do Brasil no passado. O curioso é que muitas vezes as interpretações desses povos antigos são passadas de geração para geração e acabam resistindo até hoje no imaginário local. Então, por exemplo, a população de Sousa, até recentemente, antes de serem descritas as primeiras pegadas de dinossauro encontradas na região, antes de serem reconhecidas como pegadas de dinossauro, explicavam aquelas marcas como o antigo rastro da ema e do boi gigante. Mas aí você deve estar se perguntando, quando é que a gente começou a olhar para os fósseis de uma maneira menos mística e mais científica? Com o passar do tempo, a forma com que a gente entende os fósseis deixou de se basear em questões mágicas e místicas e a gente passou a entender esses objetos como parte da natureza mesmo, como restos, como vestígios de seres que viveram há muito tempo atrás. Ou seja, eles eram restos de criaturas de carne e osso que viveram no passado. Logo, se a gente quisesse entender melhor elas, a gente tinha que olhar para as criaturas que viviam no presente para poder descrever melhor essas coisas que viveram há muito tempo atrás. E isso passou a acontecer não só quando a gente começou a encontrar mais fósseis, o que permitiu que a gente conhecesse mais sobre como eram essas criaturas, mas quando uma visão diferente de interpretar o mundo começou a se popularizar com o aparecimento dos primeiros naturalistas e dos primeiros cientistas, que além de tentar observar o mundo real para explicar esses objetos curiosos encontrados, mas passaram também a fazer experimentos e tentar explicar eles de uma forma mais lógica e menos mística. Mas mesmo assim, isso não impede os cientistas de errarem de vez em quando. Quando a gente tem poucos materiais para comparar daqueles animais que a gente está estudando, é muito comum acontecer erro. E a gente tem várias ocorrências disso aí ao longo do tempo, principalmente lá no início da história da ciência da paleontologia. E um dos casos mais famosos disso talvez seja o caso do Iguanodon. Esse dinossauro Iguanodon era um dinossauro que comia planta e que os primeiros fósseis estavam bastante incompletos, eles não tinham fóssil direito da mão. E o polegar desse dinossauro era em forma de espinho, só que eles acharam o espinho separado, sem a mão. Então eles achavam que o espinho provavelmente vinha vir no nariz. Aí eles reconstruíram o Iguanodon como uma iguana grandona e o espinho no nariz, coisa que não tinha nada a ver. E até hoje essas esculturas existem lá em Londres para a gente ver como a ciência ela avança com o tempo, né?
Com o tempo a gente descobriu esqueletos mais e mais completos de Iguanodon e hoje a gente sabe muito bem como eles eram. Nós gostaríamos de agradecer nossos apoiadores. Vocês fazem parte da nossa família e graças a vocês nós podemos manter este projeto de divulgação científica. Para quem ainda não sabe, as atividades de divulgação científica do Colecionadores de Ossos são mantidas graças a uma campanha de financiamento coletivo. As pessoas que contribuem têm acesso a um podcast exclusivo e ao nosso grupo VIP no Telegram. Você também pode nos ajudar adquirindo produtos da linha Dino Hazard, que incluem livros, jogos, bonecos colecionáveis, quadrinhos e muito mais. Obrigado pelo seu apoio para nos ajudar a manter este sonho de divulgar e produzir ciência de forma livre neste país.